Olá, povo de Deus, paz. Passando aqui para deixar uma palavra no teu coração para a tua meditação. Uma palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 25, verso 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: qual é o homem que teme ao Senhor? Começa com uma pergunta para mim e para você. Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Amém? Olha o que Deus colocou no meu coração e eu estava aqui meditando. Começa com uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta para mim, para você. Qual é o homem que teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Eu temo ao Senhor e creio que você também teme a Deus. Então, o temor do Senhor vai nos falar de princípios, vai nos falar de uma aliança, vai nos falar de uma intimidade, de uma amizade. Então, para nós termos o temor do Senhor, a gente começa a criar a amizade com Deus. E essa pergunta, ela faz toda a diferença nos outros versículos que nós lemos e também faz toda a diferença se nós tememos a Deus para a continuação da nossa vida e do propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós tememos a Deus? A resposta é sim. Então Ele nos ensinará, Deus nos ensinará o caminho que nós devemos escolher. O caminho que nós devemos escolher vai ser traçado por Deus. A Bíblia nos fala que do coração do homem, vêm os planos, os sonhos, os projetos, mas é Deus que realiza os passos. Então eu creio que se nós tivermos uma aliança com Deus, se nós estivermos buscando intimidade com Deus, o Senhor, Ele vai dirigir os nossos passos, Ele vai guiar o nosso caminho. A palavra de Deus fala que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, a confiança em Deus, a intimidade com Deus faz toda a diferença. E eu creio nesses últimos tempos, Deus vem despertando, não na verdade nesses últimos tempos, mas sempre foi assim. Deus despertando a intimidade do ser humano. Mas nesses últimos tempos eu tenho entendido pela palavra de Deus que Deus quer que nós tenhamos intimidade, para que Ele possa se fazer presente na nossa vida, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para mim e para você. No versículo 13 diz que a sua alma repousará na prosperidade. Se nós temermos ao Senhor, se nós buscarmos intimidade com Deus, a nossa alma vai ter descanso, vai ter repouso, a nossa alma vai estar descansando na plenitude do Senhor. E a nossa descendência herdará a terra. Glória a Deus. E para finalizar no versículo 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Aqui está falando de amizade, está falando de coisas secretas de Deus e está falando de revelação divina. Deus fala, como diz a palavra lá em Jó 33,14, que Deus fala com o ser humano de diversas maneiras, porém, muitas das vezes nós não damos ouvido, não estamos focados nas coisas de Deus. A intimidade com Deus ainda é a melhor coisa que nós podemos obter na nossa vida. A intimidade com Deus vai nos fazer com que Ele nos revele coisas grandes e ocultas, coisas secretas do coração de Deus, do coração do nosso Pai. Ele quer revelar para mim e para você coisas que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na vida da nossa família, no ministério em que nós estamos inseridos. Nós temos que, nesses últimos tempos, dar uma resposta para Deus, uma resposta de tudo aquilo que nós estamos entendendo no Senhor, tudo aquilo que nós estamos aprendendo em Cristo Jesus. Nós temos que dar uma resposta. É tempo de nós darmos uma resposta para Deus. E para isso nós temos que buscar Ele de todo o coração, em espírito e em verdade. Nós estamos buscando Deus, sim, estamos buscando.
mas nós temos que buscar ainda mais a intimidade com Deus. Veja que lá no livro, no livro de Provérbios, capítulo de número 9, versículo 10, só a parte A, vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós temos que ir mais adiante, buscar mais intimidade. E quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, considerado pelo Senhor o homem mais sábio da história. Nós vamos lá para a carta que escreveu Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de 2 a seguir, vai nos falar assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, veja bem, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deus, ele tem nos habilitado, nos chamado para um tempo de habilitação. Ele está nos habilitando para que nós sejamos cartas vivas, para que a nossa vida seja resposta para outras pessoas, para que a nossa família seja resposta para outras famílias, para que o nosso ministério, o nosso testemunho em Cristo, em Deus, seja resposta para aquelas pessoas que ainda estão atrás de respostas. Resposta, nossa vida tem que ser resposta para as doenças, a nossa vida tem que ser resposta para o adultério, para a prostituição, a nossa vida tem que ser resposta para o drogado, para a pessoa que está sem Deus, a nossa vida tem que ser resposta. Deus está nos habilitando para que nós sejamos resposta para o mundo. Eu desejo uma boa semana para cada um de vocês e que essa palavra possa entrar no teu coração e que você possa então dar uma resposta para todas as pessoas que precisam de respostas. Que nossa vida possa ser uma intimidade ligada com Cristo, para que resplandeça a glória dele sobre a minha e a tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.